Atos, capítulo 2, a partir do verso de número 42 até o verso de número 47. Esse é um texto muito conhecido, mas cuidado, não se esqueça, ainda que você já tenha ouvido vários sermões acerca desse texto, a palavra do Senhor se renova todos os dias. E o Senhor tem uma palavra para você hoje à noite. Muita atenção àquilo que o Senhor deseja falar ao teu coração. Atos 2:42 diz: e todos continuavam firmes, seguindo os ensinos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam suas propriedades e outras coisas, e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias unidos, se reuniam num pátio do templo, e nas suas casas partiam o pão, participavam das refeições com alegria e humildade, louvando a Deus por tudo, e eram estimados por todos. Cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Amém? Queridos, nesta noite nós vamos falar sobre o tema as características de uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós sabemos o que aconteceu aqui. O Espírito Santo de Deus desce no Pentecostes, e então o poder invade o coração dos discípulos, e eles falam em outros idiomas, e as pessoas ouvem, compreendem, e 3.000 pessoas aceitam Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Mas esse ato pontual, ele é apenas para aquele momento. Outras características continuam marcando a igreja de Jesus Cristo. E são essas as evidências de uma igreja cheia do Espírito Santo. Com lápis e papel na mão, ou no seu bloco de anotação, escreva: uma igreja cheia do poder do Espírito Santo é uma igreja ensinável. Uma igreja que está disposta a aprender, a crescer espiritualmente. A palavra doutrina, no verso 42, não é passiva, mas sim ativa. A frase significa que eles persistiam em ouvir os apóstolos, em aprender a doutrina. Eles estavam dispostos a crescer espiritualmente. Segundo John Stott, poderíamos até dizer que naquele dia o Espírito abriu uma escola em Jerusalém. Seus professores eram os apóstolos que Jesus escolhera, e havia 3.000 alunos no jardim da infância. Deus então começa a escola dos discípulos por meio do ensino dos apóstolos acerca daquilo que Jesus havia instruído cada um deles. Um dos grandes perigos da igreja é acreditar que a religião é estática, é ficar apenas parado ou, quando muito, olhando para trás. Nós precisamos olhar para frente, precisamos crescer, precisamos evoluir em conhecimento bíblico, principalmente porque as riquezas de Cristo são inescrutáveis, intermináveis. Devemos sempre estar abertos ao entendimento. Queridos, nós temos um desejo. A ICEA Gama, junto com a diretoria, pretende abrir uma extensão do nosso seminário, se possível no Gama, porque muitos dos nossos irmãos têm tido o desejo de aprender teologia, aprender cada vez mais. A nossa escola bíblica, antes de nós pararmos, nós tínhamos aproximadamente 180 alunos, pessoas querendo aprender, querendo crescer, querendo conhecer mais do seu Senhor.
O cristão deve caminhar rumo ao amanhecer e não ficar parado esperando o pior chegar. Deveríamos considerar um dia perdido aquele dia que não aprendemos nada de novo. Aquele dia em que nós não penetramos mais profundamente na sabedoria e na graça de Deus. Quanto mais buscamos de Deus, mais nós nos deleitamos e mais há para ser buscado e aprendido a cada dia. O Espírito de Deus leva o povo de Deus a se submeter à palavra do Senhor. Então, uma igreja cheia do poder do Espírito Santo é uma igreja ensinável, é uma igreja que deseja aprender, que deseja crescer. Em segundo lugar, é uma igreja unida. Tinham tudo em comum, diz o texto. Eles estavam constantemente juntos. Eles eram não só um ajuntamento de pessoas, mas era o corpo de Cristo, a igreja reunida. Infelizmente, nós sabemos que estar junto não é fácil. E não é comum estar junto e compartilhando aquilo que temos. As pessoas se afastam pelos mais diversos motivos. E agora, por causa dessa pandemia, muitas pessoas tiveram que se juntar ainda mais. Estar nas suas casas, passando já quase 30 dias juntos. Infelizmente, cresceu em mais de 50% o número de agressão doméstica às mulheres no Rio de Janeiro. Essa é uma realidade de todo o nosso Brasil. As pessoas que não tinham o hábito de conviver o dia todo, trabalhavam em horários diferentes ou passavam o dia todo fora de casa, agora, com menos de 30 dias, às vezes casamento de anos, as pessoas estão se agredindo. Não tem coisas em comum. Suas opiniões, seus desejos são muito distintos e elas não conseguem conciliar isso. Nós precisamos vencer esse problema, essa indiferença, essa agressividade, essa falta de comunhão, porque as pessoas normalmente não têm comunhão quando cada um quer satisfazer os seus próprios desejos. Mas a igreja cheia do Espírito Santo, ela tem tudo em comum. E a igreja começa aí na sua casa. Você, seu esposo, seus filhos, vocês são a igreja. E a igreja tem que ter comunhão a partir do lar, e não só no templo, e não só na rua. Uma igreja cheia do poder do Espírito Santo tem comunhão íntima com a Trindade e uns com os outros. O nosso modelo de comunhão é o próprio Deus, o Deus que se fez trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, com o propósito de mostrar a mim e a você a importância de viver em comunhão. Queridos, nós somos gratos a Deus, porque de fato, como igreja, nós temos demonstrado essa comunhão, essa unidade no corpo. Nós temos vivido uma comunhão que poucas igrejas têm o privilégio de desfrutar. As nossas assembleias, as nossas reuniões de diretoria, os nossos encontros são marcados por uma íntima comunhão. Precisamos crescer, precisamos avançar, precisamos incluir mais pessoas, mas não podemos deixar de reconhecer que a ICEA Gama é uma igreja que vive em comunhão. E não será um vírus que irá nos afastar. Pelo contrário, nós vamos nos unir ainda mais, que nós possamos, mesmo distantes, mas unidos pelo Espírito, aumentar essa comunhão e o desejo de voltar a se congregar. Efésios 4, de 4 a 6 diz: há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Nós temos um único Deus.
que age em nós e por meio de nós. E esse Deus nos une apesar das nossas diferenças. Amém, queridos? A igreja só é uma igreja verdadeira quando há um grupo de irmãos e não apenas um ajuntamento de pessoas. Nós somos irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você já pensou se a nossa igreja fosse um clube? Se a nossa igreja fosse apenas um local para espetáculo, para ajuntar pessoas? Hoje você não estaria aí sentado. Com certeza você tem filmes, séries, novelas, reportagens, com recursos bem melhores do que o que nós temos agora. Mas você abriu mão de fazer qualquer outra coisa para estar conectado como igreja, cultuando a Deus, aprendendo dele, glorificando o seu nome. Em terceiro lugar, uma igreja cheia do poder do Espírito Santo é uma igreja que ora. Aqueles primeiros cristãos sabiam que não podiam enfrentar a vida com suas próprias forças e que não tinham como fazê-lo se não fosse por vontade divina, por graça, por força do alto. Sempre falavam com Deus antes de falar com os homens. Sempre iam a Deus antes de ir ao mundo. Podiam enfrentar problemas, qualquer que fosse, mas antes eles buscavam a Deus em oração. Eu sei que muitas pessoas entre nós que nos assistem estão passando agora por muita angústia e medo. Não era diferente com aqueles primeiros cristãos, porque eles estavam sendo perseguidos. Eles poderiam ser mortos a qualquer momento, mas ainda assim eles buscavam na oração força e graça. Ei, você que está angustiado, você que está amedrontado, talvez por causa do alarde que a mídia fez, talvez um familiar seu trouxe uma palavra de desespero, de angústia, você só ouve falar de morte, você só ouve falar do aumento do número de pessoas infectadas e você sequer tem paz para orar. Em nome de Jesus, acalma o teu coração, busca o Senhor, confia nele. Olha o que diz a palavra do Senhor no Salmo 37, 4 e 5. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Confia no Senhor. Queridos, esses cristãos poderiam ser mortos e o percentual de cristãos que foram mortos porque defendiam Cristo foi enorme. Nós estamos diante de um vírus que pode sim acometer alguns de doença grave e até levar outros a óbito. Mas Deus continua no controle. Ele é maior do que o vírus, Ele é maior do que os teus medos, Ele é maior do que a tua angústia. Confia nele em nome de Jesus. Não se deixe abater, não se deixe esmurecer. Não permita que o teu medo supere a tua fé. Confie no Senhor, vá a Ele na oração. Em quarto lugar, uma igreja cheia do poder do Espírito Santo é uma igreja que promove maravilhas e sinais e por isso a reverência. A reverência numa igreja em que há maravilhas e sinais. Ocorria maravilhas e sinais, diz o verso 43. Diante dos prodígios e sinais que os apóstolos faziam, um sentimento de reverência se apoderou de todos eles. Se esperarmos grandes coisas de Deus e buscarmos fazer grandes coisas para Ele, algo extraordinário vai acontecer. Compreendeu isso? Se nós confiarmos, se nós buscarmos, grandes coisas o Senhor vai fazer por intermédio das nossas vidas. Queridos, quando a fé morre, morre também a capacidade de obter a bênção. Porque o Senhor nos atende quando nós, por meio da fé, depositamos a nossa confiança nele. Esperamos o seu agir.
mais coisas aconteceriam se crêssemos que juntos, Deus através de nós, poderíamos fazer grandes coisas. Deus deseja fazer grandes coisas por meio do seu povo, mas um povo amedrontado, um povo sem fé, Deus não usa. Deus espera de nós confiança nele. O versículo 43 diz que essa palavra, traduzida por temor, é algo como temor reverencial. Havia sinais e prodígios e por isso havia temor reverencial. O cristão vive com reverência porque ele sabe que toda a terra pertence ao Senhor, ao Deus eterno. Percebe como muitos cristãos confundem e invertem esse princípio? Às vezes Deus manifesta um milagre e aí então há histeria, há confusão, e aqui é o contrário. Quando Deus se manifesta, tem que haver o quê? Temor e reverência. Deus deseja que eu e você sejamos tementes a Ele, reverentes a Ele, e Ele fará grandes sinais e maravilhas no nosso meio. Em João 14, 12 diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Nós somos crentes. Nós confiamos em um Deus verdadeiro. E esse Deus verdadeiro, Ele está conosco em todos os momentos, especialmente nesses momentos difíceis. Você que tem que trabalhar, você que tem familiar que está na terceira idade, você que tem alguma doença que, somada a um possível contágio, pode trazer algo grave. Ei, não fique angustiado, não sofra antecipado, tenha coragem, espere no Senhor, confia nele, Ele fará algo extraordinário, Ele vai te alcançar e te abençoar. Confia no Senhor. Em quinto lugar, uma igreja cheia do poder do Espírito é uma igreja que compartilha, é uma igreja que socorre os necessitados. Os versos de 44 a 45 fala acerca desse dom, dessa bênção, dessa característica da igreja do Senhor. Aqueles primeiros cristãos tinham um intenso sentido de responsabilidade. Eles compartilhavam uns com os outros. Não que todos vendiam as suas propriedades, já que eles partiam o pão de casa, mas alguns que tinham mais de uma ou que poderiam se desfazer, o fazia e alcançavam os seus necessitados. Irmãos que entendiam que o necessitado não pode permanecer no meio cristão. Ele tem que ser socorrido, ele tem que ser agraciado. A comunhão cristã é o cuidado cristão. O cuidado cristão é o compartilhamento daquilo que Cristo nos deu. Recentemente, nós alcançamos algumas famílias lá no Boa Vista. E já temos outras cestas porque há mais pessoas necessitadas. Nós queremos mais uma vez reforçar, se você conhece alguém da nossa igreja, ou se você que nos assiste tem alguma necessidade, procure uma pessoa da sua confiança, que essa informação chegue até os pastores, até o departamento de ação social. Se você conhece alguém que está precisando, nos fale. Nós não podemos permitir que pessoas passem necessidade no nosso meio. Um verdadeiro cristão não deveria suportar ter muito quanto outros têm tão pouco. Não podemos, em hipótese alguma, permitir que alguém entre nós venha passar algum tipo de necessidade. Em Atos 20, 35, diz: em tudo o que fiz, mostrei-lhes
que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Que coisa extraordinária! Quando nós doamos, quando nós socorremos, nós somos ainda mais agraciados e abençoados do que aquele que recebe. Quinta-feira nós saímos para distribuir marmitetes. Alguns irmãos fizeram uma galinhada e nós saímos pelo Gama, um grupo à direita, outro pela esquerda, fizemos a volta e paramos ali próximo à rodoviária e também ao estádio. Várias pessoas foram abençoadas com uma comida quente. Mas o que mais nos impressiona é que os irmãos que participaram estavam extremamente felizes. Mais feliz do que aquele que recebia. Quinta-feira tem mais. Você pode fazer parte. Se você não faz parte do grupo de risco, você pode ajudar a alcançar uma pessoa por meio de uma bênção, de uma comida, de uma roupa ou qualquer outra necessidade que possamos suprir. Em sexto, penúltimo lugar, uma igreja cheia do poder do Espírito Santo é uma igreja que adora com alegria. É isso que o texto nos diz. Os irmãos adoravam a Deus com alegria e simpatia. O culto destes primeiros cristãos era formal e informal. Eles se reuniam no templo e também nas suas casas. Nunca se esqueciam de ir à casa do Senhor, adorá-lo, ainda que agora começam a ser perseguidos e não podem mais adorar no templo. E nós, que por enquanto não podemos ir ao templo, com certeza estamos sentindo falta, sentindo aquela angústia, aquele desejo de estar junto, de rever os irmãos, de todos cultuar junto. Deus nos fez como corpo, como igreja, e quando estamos juntos nos sentimos muito mais felizes, e a presença de Deus no nosso meio é constante e real. Por isso, queridos, nós precisamos entender que a adoração, ela acontece no templo, mas ela acontece também em casa. Ela acontece no trabalho, ela acontece onde você está. Você não precisa do templo, daquela reunião formal, você pode cultuar a Deus agora aí na sua casa, deitado na sua cama, sentado no seu sofá, assentados à mesa, você pode cultuar a Deus e Ele se faz presente no teu lar. Queridos, o Espírito de Deus se move sobre aqueles que juntos o adoram. Nunca se esqueciam de adorar e de cultuar a Deus. Mas tem outra característica nessa igreja. Ela cultuava a Deus com alegria, cheia do poder do Espírito Santo, cultuava a Deus com alegria. A felicidade estava ali. Um cristão melancólico, carrancudo, é uma grande contradição. Não estou dizendo que você tem que ter um sorriso estampado no rosto o tempo todo, mas o seu coração tem que estar alegre, porque você tem Jesus, porque você tem salvação, porque você tem vida eterna, porque nada e ninguém pode te arrancar dos braços do Pai. Por que é que você vai viver triste? Ainda que morra, viverá. Ainda que sofra nesse mundo, nada se compara com a glória que há de vir. Então, por que um crente haveria de estar triste? Ei, em nome de Jesus, você que está aí, brocochô, para baixo, desanimado, com medo de um vírus, você deve tomar os cuidados, porque você é responsável, mas você não deve viver amedrontado. Porque você é filho de Deus, você já tem vida eterna em Deus. Viva com alegria, com disposição. A alegria de um cristão não é necessariamente algo que deva ser alardeado, que ele deva se gabar, mas na profundidade do seu coração tem que ter uma alegria perene, uma alegria constante. A combinação entre alegria e temor, bem como formalidade e informalidade, dá um equilíbrio saudável à adoração. Temor e alegria.
alegria e temor. O Salmo 100, verso 2 diz assim: prestem culto ao Senhor com alegria. Entre na sua presença com cânticos alegres. Se você alegrar o teu coração no Senhor, confiado nele, você vai passar essa quarentena muito melhor do que aqueles que estão tristes e abatidos. Em último lugar, uma igreja cheia do poder do Espírito Santo é uma igreja querida e contagiante. As palavras aqui que traduzem a ideia de contagiante, uma igreja que verdadeiramente ela atraía o povo, dá a ideia daqueles que tinham a simpatia dos seus ouvintes. É algo gostoso, que tem um bom aspecto. As pessoas precisam olhar para você na sua casa, numa chamada de vídeo de um parente, aqueles que têm que sair para trabalhar, elas precisam olhar para você e ver alegria, e ver, acima de tudo, um semblante que demonstra Cristo Jesus. Nós somos espelho, nós somos a reprodução do nosso Mestre neste mundo. O verdadeiro cristianismo é algo bonito e agradável. Nesse momento de tanta tristeza, de tanta notícia ruim, de tantas pessoas desanimadas, nós precisamos transmitir segurança, alegria e esperança para aqueles que não têm Jesus. Há muita gente boa, mas há neles um traço de dureza. Eles, infelizmente, têm um semblante carregado que traz medo e angústia. Nós, cristãos, devemos trazer no nosso semblante a imagem de Cristo Jesus. A igreja primitiva estava formada por gente atrativa, agradável, receptiva. Louvavam a Deus e todo mundo os estimava. Todas as pessoas em volta tinham estima por eles. O Senhor ia incorporando à comunidade todos os que iam sendo salvos. Percebe? Uma igreja cheia do poder do Espírito Santo faz diferença numa quarentena. Faz diferença quando compartilha uma mensagem. Em nome de Jesus, para de compartilhar desgraça. Você não é o profeta do caos. Agora, infelizmente, muitos pastores e líderes vão começar a profetizar dizendo que é o fim. Mas logo quando isso passar, aí eles não vão ter mais o que falar. Jesus já nos disse, Ele já nos ensinou, nós não sabemos o dia e a hora. Ainda que essa pandemia seja um sinal, nós não podemos determinar que o dia é agora, que é hoje ou amanhã. Nós temos que estar preparados e trazer uma mensagem de esperança, de alegria. Quando as pessoas olharem a sua postagem, elas vão dizer assim: eu vou ver, eu vou assistir, eu vou ler, porque eu tenho certeza que o meu coração vai se alegrar. Já basta a mídia alardear desgraça, infelicidade, contando os mortos, diariamente contando os mortos. Vamos contar as bênçãos, vamos contar sobre a vida maravilhosa com Jesus, vamos contar e compartilhar aquilo que traz esperança, que traz vida, mas acima de tudo, que traz salvação. Há salvação para todos aqueles que creem. E uma igreja cheia do poder do Espírito Santo, ela é atrativa. As pessoas começam a olhar para a igreja e dizem assim: eu quero viver como eles, eu quero andar como eles, eu quero crer como eles, eu quero dependê-los como essas pessoas que mesmo na faixa etária do idoso, mesmo tendo alguma doença, mesmo tendo que sair para trabalhar, eles confiam num Deus a tal ponto de saírem com alegria e voltarem com alegria. Confiados no Senhor, Ele é a nossa força. Quero concluir. Uma igreja cheia do poder do Espírito Santo é uma igreja ensinável. Você gosta de aprender?
Você está usando esse tempo para poder crescer? É uma igreja unida. Você está vivendo em união, mesmo distante? É uma igreja que ora. Você tem tirado um tempo maior, já que agora você tem disponibilidade para orar? É uma igreja que promove maravilhas e sinais. E é reverente. Que Deus use você para promover maravilhas e sinais, levando paz e esperança àqueles que estão atribulados. É uma igreja que compartilha. E em nome de Jesus, não permita que ninguém passe necessidade. Se você não puder ajudar, compartilhe conosco, nós vamos socorrer essas pessoas. É uma igreja que adora a Deus com alegria. Quando você estiver meio para baixo, desanimado, coloca um cântico. Nós cantamos ainda há pouco que os braços do Pai é o nosso descanso. E ainda que a gente venha passar pelo vale, nós podemos confiar nele. E por último, uma igreja cheia do poder. É uma igreja querida e contagiante. Esse vírus não pode contagiar mais do que a igreja de Jesus Cristo. Esse vírus não pode abater a igreja de Jesus Cristo que vive alegre e vive para Ele, contente, porque sabemos que o céu é a nossa morada. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja apostólica, uma igreja neotestamentária que estuda o Novo Testamento, que estuda o Antigo Testamento. É uma igreja ansiosa, desejosa para crer naquilo que Jesus e os apóstolos ensinaram. É uma igreja ligada uns aos outros pelo amor. Eles perseveravam na comunhão, amparando-se mutuamente e ajudando os pobres na medida das suas necessidades. É uma igreja ligada a Deus em adoração, adorando a Deus no templo e nas casas. É uma igreja que está preocupada com o mundo por meio da evangelização. Eles estavam comprometidos a evangelizar continuamente o perdido. Uma igreja cheia do poder do Espírito Santo é uma igreja missionária. Nos templos, nós temos, neste tempo, neste momento, nós temos o poder do Espírito Santo. Deus derramou esse poder sobre nós. Por isso temos que manifestar as marcas da presença do Espírito Santo sobre a minha e a sua vida. Desejando o ensino bíblico, uma comunhão em amor, adorando com alegria e evangelizando com ousadia. Que Deus te abençoe. Que Deus derrame graça e favor sobre a sua vida.